Olá, eu acabei de ler A Menina da Montanha e vim contar para vocês. Esse livro foi escrito pela Tara Westover, uma menina que não teve oportunidade de frequentar a escola, mas conseguiu um doutorado em Cambridge. E ela começa a história contando sobre a vida dela quando ela tinha 7 anos. Ela morava com o pai, a mãe e mais 6 irmãos em Idaho, nas montanhas. E eles não tiveram oportunidade de ter uma educação formal, né? Os mais velhos até tinham certidão de nascimento, mas os mais novos não. Eles foram tirar a certidão de nascimento quando uma das filhas precisou trabalhar e ela precisava de uma documentação. Então a mãe resolveu tirar a documentação de todo mundo logo. E quando foi tirar a documentação da Tara, todo mundo achou muito esquisito porque ela não sabia precisar que dia que ela tinha nascido. E a Tara nem achava isso estranho, né? Porque ela escolhia um dia assim que ela gostava em setembro e falava que aquele dia era o dia do aniversário dela. Eles eram uma família mormon, frequentavam a igreja todo domingo. O pai da Tara era um pouco fanático. Ele estava sempre tentando convencer as pessoas de que o dia da abominação ia chegar, que ia ficar tudo escuro, que eles precisavam guardar mantimentos. Então ele estocava gasolina, alimento e outros mantimentos. E ele cada hora implicava com uma coisa. Então uma vez ele cismou que o leite não fazia parte dos planos de Deus. Aí ficou tentando convencer as pessoas todas de que tomar leite era pecado. A mãe dele, que morava ali próximo da montanha, para implicar com ele, já fazia tudo diferente do que ele falava. Então, quando ele falava que Deus não deixava tomar leite, ela pegava e enchia a geladeira dela de leite, mesmo sabendo que ela nunca ia consumir aquele leite a tempo dele se estragar, né? Tara, o que fazia? Acordava cedo, ia cuidar dos bichos e corria para casa da avó dela para tomar sucrilhos com leite, porque na casa dela ela estava comendo sucrilhos com água. E a vovó sempre falava que estava na hora dele botar as crianças na escola. Os mais velhos chegaram a ir para a escola, mas depois de um tempo eles tiraram porque ele achava que a escola era um plano do demônio para mudar a cabeça das crianças e afastar as crianças da família. Então ele achava que a educação em casa era mais apropriada. Só que eles nunca educavam em casa. A mãe ia lá no porão deles, escolhia uns livros, dava um para cada um e mandava cada um estudar. E daí a Tara pelo menos passava o dedinho nos livros e olhando tudo. Depois no final do dia ela falava assim: estudei 50 páginas. Aí a mãe falava: ai, que ótimo, viu como estudar em casa é muito melhor que estudar na escola? Só que a mãe nunca passava trabalho, não passava prova, não verificava o aprendizado, nada, né? E aí um dia que a Tara foi lá tomar cereal com leite na casa da vovó, a vovó perguntou para ela assim: ô Tara, o que você acha de ir para a escola? Ela acha que eu não vou gostar. Mas como que você tá falando que não vai gostar se você nunca foi pra escola? Mas a Tara não conseguia nem imaginar como é que era uma sala de aula. Mas a vovó falou assim: o Tara, a gente tá indo pra casa do Arizona, né? O inverno tá chegando, vai ser um inverno rigoroso. E você não quer acordar bem cedinho e ir com a gente? Eu te coloco numa escola lá? Ela: mas o papai sabe disso? Ela: não, seu pai não precisa saber disso. Até ele perceber que você saiu, você já vai estar muito longe. E ele não pode sair daqui porque agora ele tá construindo os galpões e ele precisa acabar os galpões antes que o inverno chegue. E a Tara ficou com medo e acabou não indo. A mãe da Tara, a Faye, ela ajudava as parteiras da região. O pai, que a princípio achava que a mulher não podia trabalhar, começou a gostar porque ela ganhava dinheiro. Ela foi ficando mais conhecida e aprendendo bastante, porque ele achava que ela precisava saber fazer os partos para os tempos da escuridão, porque daí ela ia saber fazer o parto dos netos. Aí passou uns tempos lá, quando chegou o inverno, estava um inverno bem rigoroso, o pai começou a ficar um pouco deprimido. Daí a mãe pegou as coisas e falou: ó, tá na hora da gente ir um pouco pro Arizona. Chegou lá no Arizona, ele estava calmo nos primeiros dias, depois ele viu que a mãe tinha umas consultas no médico. Daí ele já começou a ficar bravo, porque o sistema médico era todo corrupto, e aí começou a gritar com ela, que ela ia ao médico, mas também tomava as ervas da mamãe para se curar, que a vovó devia ser então um agente dos Illuminati. E aí, no meio da discussão, ele foi e falou pra Faye: ó, junta as coisas que nós vamos embora. E a vovó falou: você tá doido? Vai embora numa viagem de 12 horas no começo da noite? Né? Com neve. O que aconteceu? Eles capotaram. E nesse acidente de carro, a mãe bateu a cabeça, ficou com os olhos todos pretos, assim, bem inchados. Teve confusão mental por meses, mas não foi levada ao médico. O tratamento dela foi ficar deitada no sofá, no porão, com as luzes todas apagadas, porque ela tinha dor de cabeça constante. Aí um dia, um irmão mais velho da Tara disse que iria para a faculdade. E a Tara perguntou: o que é faculdade? Daí o pai falou: é a escola para os burros que não passaram na primeira escola, precisam ir para a segunda. Aí o Tyler falou: mas a faculdade que é a Universidade de BYU, ela é administrada pela Igreja Mormon. Então que ela não podia ser ruim se era da igreja.
Mas aí o pai falava que tem até Illuminatis infiltrados dentro da igreja. E a Tara gostava muito de ficar no quarto do Tyler enquanto ele estudava, né? Então ele ficava estudando, botava uma música clássica ou um coral da igreja para tocar e ela ficava deitada no pé dele, assim, na escrivaninha, ouvindo enquanto ele estudava. E ele tentava sempre escapar dos serviços lá do pai para poder estudar um pouco. Aí quando a Audrey fez 15 anos, ela falou que ia trabalhar na cidade, arrumou 2 empregos lá e o pai ficou sem mais uma pessoa na equipe. Então, se estava sem mais uma pessoa na equipe, vamos chamar os pequenos para trabalharem também. Colocou os pequenos lá para trabalhar. E aí, no primeiro dia, ele já falou para Tara: Tara, sabe a diferença de alumínio para aço? Olha aqui um, olha aqui outro, então vai lá separar. Ela estava, a princípio, com capacete e luva, ele tirou tudo dela e falou assim: vai atrasar teu trabalho, vai assim que é mais rápido mesmo, daqui a pouco você tá com a mão calejada. E é isso. Só que aí ele pegava e separava as coisas e ia atacando uma para um bolo, outra para o outro. E numa dessas vezes bateu um cano de aço na barriga dela e ela voou longe. E daí ela tava ainda assim meio tonta, tentando levantar, e ele já ia atacando outra coisa, ela desviou. Ela viu que ela tinha que ficar esperta ali, porque daqui a pouco ele ia tacar um negócio na cabeça dela, né? E aí ela tinha medo porque ela lembrava que os irmãos sempre chegavam em casa com uma parte do corpo queimada, rasgada ou esmagada. E aí a mãe curava sempre com as ervas dela, né? Fazia lá umas tinturas para eles beberem, passava lá a pomada dela e era assim, era o tratamento deles. Até ela, com o tempo, foi aprimorando as técnicas com as ervas e ela falava que ela estalava os dedos e aí sentia-se qual era a erva apropriada para cada coisa, né? Então, o dedo descruzasse suavemente é porque era sim, se não é porque era não. Porque lembra que ela já estava fazendo confusão e não conseguia fazer as ervas como ela fazia antigamente, né? Daí a Tara começou a questionar a mãe, né? Por que a gente não pode voltar para a escola? E aí ela falava: vocês podem voltar para a escola a hora que vocês quiserem, vocês só precisam pedir pro seu pai. E aí eles sabiam que isso daí era impossível, que o pai nunca ia deixar, e eles nem pediam porque sabiam que vinha sermão em seguida, né? Mas aquela sementinha ali de quando o Tyler disse que ia pra faculdade ficou ali na cabeça da Tara. E ela foi amadurecendo ali aquela ideia, né? Aí pegava um livro ou outro para estudar, mas toda vez que ela estava estudando um livro, o pai arrumava um jeito dela fazer alguma outra coisa. Um dia, lá no ferro velho, o pai da Tara colocou ela para descarregar uma caçamba de ferro. Ela falou que tinha terminado, que já tinha enchido a caçamba, e ele falou assim: não encheu não, entra aí e vai ajeitando melhor conforme eu vou jogando o ferro lá para dentro. E mandou ela subir na caçamba e ir arrumando o ferro lá dentro enquanto ele ia subindo com a caçamba, né? Só que no que ele foi levantando a caçamba e foi virando ela, um ferro entrou na perna da Tara. E aí o ferro rasgou assim um pedaço da perna dela e ela falava que gritava lá de dentro e o pai não ouvia e ele ia virando mais e ela tava quase caindo lá de cima, né? Que ele já tinha levantado o reboque com a caçamba lá no alto para virar tudo. E ela gritava e ele não conseguia ouvir ela. Até que ela foi segurando e foi caindo lá de cima da caçamba. E daí quando ele percebeu, ele falou: vai lá pra casa que a sua mãe vai cuidar de você. Aí chegou lá, a mãe deu umas gotinhas lá pra ela, viu que ela tava com uma mancha roxa enorme, assim, um pouco em cima da barriga, e falou: deve ter afetado seu rim, vamos dar esse daqui, outra tintura pra você também. Deu outra tintura pra ela e mandou ela ir descansar. Aí depois desse acontecido, a Tara foi conversar com o pai dela, disse que tinha rezado e que queria voltar pra escola. E claro, ele foi lá, passou o sermão nela, disse que aqueles não eram ensinamentos que ela tinha dado para a filha dele. Mas os episódios de acidente no galpão, no ferro velho, continuavam, né? No outro dia foi o Luke. Eles tinham que furar os tanques dos carros, esvaziar todo o tanque de gasolina, para depois botarem os carros no compactador, né? Não podia botar com o tanque cheio, porque senão corria o risco dos carros explodirem. E aí um dos galões que foi tirado de gasolina de um carro derramou na calça do Luke. Só que era um dia muito quente, e daí eles estavam trabalhando e a gasolina secou e eles esqueceram. Depois do almoço, quando eles voltaram para trabalhar, ele botou um maçarico assim na cintura e aquilo deu uma faísca e pegou fogo nele todo. E ele não conseguia tirar a roupa, o fogo comendo a roupa dele, comendo a pele dele. Daí a Tara lembra dele chegar em casa e ela colocou a perna dele dentro de um galão de lixo que tinha lá, encheu de água gelada, daí ele gritava e gritava, ela não sabia o que fazer. E ela ficou bem impressionada com esse fato. Eles passaram a noite do lado do irmão ali, cortando com bisturi as peles mortas, mas ninguém levava ele no médico, ninguém dava remédio para ele, era só ali dentro de casa mesmo, cuidando. E a Tara ficou: como é que eu vou fazer para não ter que trabalhar mais no ferro velho? Só se ela arrumasse um emprego na cidade, só que ela tinha 11 anos.
Então ela foi na cidade, no posto de gasolina que tinha lá, porque não tinha muita coisa na cidade, falou pra moça que queria botar um anúncio pra ela tentar arrumar algum emprego. E aí a moça falou, mas pra que você tá querendo? Algum lugar que queira uma babá? Ela falou, eu conheço uma moça que precisa de uma babá, eu vou falar com ela pra você. E aí ela ficou trabalhando pra essa moça. Depois logo ela indicou para uma outra amiga e aí ela começou a trabalhar as manhãs alternadas nessas duas moças e à tarde ela ajudava um senhor que produzia castanhas e precisava de ajuda para encaixotar as castanhas. Uma das moças para quem ela trabalhava dava aula de piano. Falou assim para ela, olha, minha irmã dá aula de balé lá atrás do posto. Você não quer ir lá fazer umas aulas com ela, conhecer umas meninas? E ela quis. Aí ela foi lá, mas ela era o patinho feio, né? Todas as meninas de colanzinho, rosinha, e ela tava sempre de calça, camisão bem comprido, igual um menino, porque também o pai dela falava que se mostrasse um pouco acima do tornozelo já era pecado. Quando chegou perto da apresentação final, a professora foi conversar com a mãe dela sobre o figurino. E a mãe dela perguntou como é que ia ser. Daí falou, não, ela não pode participar, porque ela não pode vestir uma coisa dessa. Falou assim, olha, só se você arrumar um figurino que ela possa usar, daí a gente pode conversar e ela vai poder ir na apresentação. Aí chegou no dia da apresentação, ela falou, eu vou ter que ir na cidade fazer uma coisa com a Tara. Aí o pai começou a fazer um monte de perguntas, mas que coisa? E no final o pai foi junto. Na apresentação tinham roupas bem bonitinhas de balé para as meninas, né, se apresentarem. E a roupa do grupo da Tara era um moletom enorme, nada a ver, bem compridão. E mesmo assim o pai foi do teatro até em casa, gritando sem parar de como é que a mãe dela tinha permitido que ela fizesse essa coisa, pecasse em público, que aquilo era obra do Satanás. E a mãe foi concordando. Só que a Tara acha que a mãe dela ficou se sentindo culpada pelo que aconteceu, porque depois ela arranjou uma aula de canto pra Tara aí. E a professora preparou ela e um dia falou, agora ela já tá pronta pra cantar na igreja. E cantou assim tão lindamente que depois ela começou a receber outros convites para cantar em outros lugares e o pai dela ficou super envaidecido e aí apertava a mão e cumprimentava todo mundo na igreja, até as pessoas que ele sempre falou mal, levava ela em todas as apresentações, ficou muito orgulhoso dela. Só que no inverno seguinte, ela teve um monte de dor de garganta. Toda hora ela estava com dor de garganta e o pai dela falou que é porque ela não expunha a garganta dela ao sol. Aí foi a menina lá pro sol, no frio, sentou do lado de fora, abriu a boca e ficou com a garganta aberta em direção ao sol para ver se o sol ia curar a garganta dela. E aí ela não conseguiu voltar a cantar no teatro. E aí chega o final de ano, né, o ano novo do ano 2000. Aí lembra que no ano 2000 as pessoas achavam que ia ter o bug do milênio, os computadores iam zerar, né? E ele achava que esse dia ia ser o dia da abominação, que tudo ia ficar escuro. Então ele já falou que eles estavam preparados, que todo mundo ia ver como ele tinha razão, do que ele sempre falou. Até ele tinha colocado a Tara para estudar código Morse e falou que quando chegar a época da escuridão você vai ser a única que vai conseguir se comunicar com as pessoas. E ela pensava, tá, se só eu estudei o código Morse eu vou me comunicar com quem? Mas aí eles jantaram e se sentaram na frente da televisão, esperando tudo dar pane, tudo escurecer, começar o caos. Aí deu meia-noite, nada aconteceu. Meia-noite e 5, nada aconteceu. Quando foi 1h30, a Tara levantou e resolveu ir dormir. E ela falava que a cara do pai dela é igual de uma criança decepcionada. Ele não falou mais nada, ninguém falou mais nada sobre o assunto. E aí ele voltou a ficar depressivo e a mãe pegou a família toda, voltou para o Arizona para ele pegar sol lá no Arizona. Só que aí chegou lá no Arizona, o que aconteceu? Começou a discutir depois com a mãe de novo. Discutia com a mãe por causa do médico, por causa do tratamento que ela estava fazendo. Pegou as coisas de novo e falou que todo mundo ia voltar para casa. De novo, no meio da nevasca, no meio da noite. E aí, na volta, aconteceu outro acidente. E aí, dessa vez, a Tara ficou inconsciente. Os policiais chegaram para ver o que estava acontecendo, mas ela não falou nada, que ela ficou um período ali inconsciente, para eles não levarem ela, né, para um médico. E ela ficou com o pescoço sem conseguir se mexer por algum tempo. Depois que o pescoço começou a ter um pouco de mobilidade, ela sentia a cabeça dela como se tivesse uma faca rasgando de tanta dor. E a mesma coisa, continuavam em casa, sem procurar ajuda médica, nada. Ela nem conseguia fechar os olhos
porque se ela fechasse os olhos, ela ficava tonta na hora e caía. E aí, nesse período que ela estava em recuperação, não estava indo trabalhar, ela escuta a voz do irmão mais velho. Ele tinha brigado com o pai, tinha saído de casa e aí estava ali de volta. E eles voltaram a ter amizade, eles fizeram uma audição para participarem de uma peça de teatro que ia ter na cidade, e eles iam juntos toda vez para o ensaio. E aí, no meio disso, o irmão mais velho, Tony, que trabalhava com carreta, pediu ajuda porque a esposa estava doente e ele estava com um serviço para fazer e não tinha quem dirigisse a carreta. E daí pediu para o Sean: você pode dirigir para mim ali, fazer esse serviço por 2 semanas? Ele falou que tudo bem, mas que a Tara então ia com ele. E eles passaram 2 semanas juntos ali, e conversando e brincando. Chegou lá no depósito, onde eles tinham que deixar a carga, tinha uma fila de 2 dias para descarregar. E aí ele começou a brincar com ela, que ia ensinar artes marciais para ela. Pegou o pulso dela, virou para trás, colocou assim atrás das costas dela e foi torcendo até ela gritar. E a partir desse episódio começaram várias séries de agressão física e moral com a Tara. Ela já tinha reparado no jeito que ele tratava as namoradas. Então ele falava: agora eu quero chocolate com amendoim. Daí ela voltava com chocolate de amendoim e falava: não era esse que eu pedi, era um outro. Não falei amendoim, eu falei castanha. E aí fazia a pessoa voltar e falava que a pessoa era burra, estúpida. E aí ele, um dia sentado no sofá, vendo TV, ele falou assim: vai pegar água pra mim, Tara, com gelo. Ela falou: por quê? Você quebrou a perna? Vai pegar você. Aí ele falou: se você não pegar, eu não vou levar mais você no teatro. Quando chegou, viu que ele tava dando uma risadinha. Aí ela pegou e virou o copo em cima dele. Aí pra quê? Ele pegou ela, arrastou ela, segurou ela aqui em cima no cabelo, foi arrastando ela pela casa toda, falando pra ela pedir desculpa, arrastou a cara dela no chão, falou: pede desculpa. E daí pegou a cabeça dela, enfiou dentro da privada, socava a cabeça dela dentro da privada, esfregava lá, levantava ela, mandava ela pedir desculpa, torceu o braço dela pra trás. Começou a fazer isso diversas vezes, em várias situações. E toda vez ela pensava: eu vou ser forte o suficiente na próxima vez, não vou me deixar isso me machucar, me magoar. E algumas vezes que isso aconteceu na frente da mãe, e ela não intervinha, ela não falava nada. Aí com 15 anos a Tara começou a olhar mais pros meninos, o corpo dela tava mudando, ela queria tentar passar um pouquinho de gloss, e aí ele chamava ela de P. E ele sempre fazia isso. Então ele agredia, depois pedia desculpa, uma hora ele era agressor, outra hora ele era muito bonzinho. Esse era o perfil. Uma das vezes que ele estava agredindo a Tara, o Tyler chegou, deu a chave do carro dele pra Tara, mandou ela fugir e uns dias depois foi conversar com a Tara se ela não tinha pensado em ir pra escola, que ela devia sair dali, que ali era o pior lugar para ela ficar. Mas o Tyler falou: por que você não estuda para passar pra BYU, que é a Universidade dos Mormons? Ela falou: não vou conseguir estudar para isso. Vai sim, o teste deles não é muito rigoroso, você tá trabalhando, você tem dinheiro, você vai lá comprar livro e estudar. Aí ela comprou o livro, levava pra mãe, a mãe não entendia nada, até chegou a levar exercício pro pai de matemática para ver se ele sabia resolver, ele também não sabia. Ela olhava para aquilo e não conseguia ir muito adiante. Daí combinou com o Tyler de ir na casa da tia, da irmã da mãe, que morava na cidade, que era quem tinha ficado com o Tyler no primeiro ano que ele saiu de casa e foi pra faculdade. E aí chegou lá, o Tyler explicou com a maior calma para ela, fez todas as anotações para ela com a maior paciência, para ela poder entender e conseguir passar no exame da faculdade. E que tinha um mundo muito diferente lá fora que ela precisava conhecer. E aí um dia o Tyler ligou para a Tara, perguntou: você tá estudando? Mas a Tara, ela não via muito sentido em estudar ainda. E aí o Tyler falou para ela: você sabe a diretora do coro da igreja? Ela estudou para ter um diploma de música. Se você quiser, você também pode ter um. Você pode ser a diretora do coro um dia. E aí ela ficou com aquela pulga atrás da orelha. Ela tinha acabado de aprender lá no emprego dela o que era a internet. A mãe dela tinha feito uma assinatura da AOL experimental. Ela entrou no computador e foi olhar o que era a faculdade. E aí um dia ela estudando lá com o Tyler na casa da tia, a mãe liga que o Sean tinha tido um acidente, tinha caído de um vergalhão, batido com a cabeça e estava desacordado, tinha ido para o hospital, porque tiveram que chamar um helicóptero, de tão grave que foi a situação. E do hospital, ele chamava a Tara, e a Tara falava que não ia ver ele, a mãe insistia para ir, mas aí ela foi, chegou lá, ele deu a mão para ela, chamou por ela e adormeceu. Então ela tinha essa relação de amor e ódio com ele, né? O Sean teve que logo ser liberado do hospital e ir para casa ser tratado em casa. Então aqui dizia assim: a lesão podia ter alterado a personalidade de Sean, que no hospital ele mostrou tendências à volatilidade e até violência,
Mamãe disse que eu era a única pessoa capaz de acalmá-lo e me convenci de que era verdade. Quem melhor do que eu, pensei. Ele não me afeta. E aí o pai aproveitava todos os momentos para falar que a ira de Deus estava contra ela, porque ela estava abandonando os ensinamentos da família para ir procurar os conhecimentos do homem. E um dia ela foi e falou para a mãe, eu pensei melhor e acho que eu não vou para BYU. E a mãe ficou parada olhando. Mas por quê? Por que você vai fazer isso? De todos os meus filhos, eu pensei que você fosse a única que nunca mais iria voltar, que ia querer estudar. Aí ela ficou pensando, mas eu achava que você não queria que eu fosse estudar. E aí elas ouviram os passos do pai chegando. E logo a mãe estremeceu e voltou a fazer o que estava fazendo. Como a Alder já tinha ido trabalhar fora, o Sean estava se recuperando, a Tara teve que voltar a ajudar o pai. E ela ficou com menos tempo para estudar. Aí na véspera da prova, ela teve febre e tudo, acordou bem cedo, foi fazer a prova. Ela não sabia como fazer a prova. Ela recebeu a folha de resposta e perguntou para a moça que estava aplicando para que servia aquela folha. Ela falou, para você botar a resposta? Ela, mas como? Ela falou assim, é que eu nunca fiz uma prova. E aí, enfim, chegou depois de uns dias o resultado da prova. Ela não tinha passado, mas o pai viu que a carta com o resultado tinha chegado e ficou uma fera, mandou ela sair de casa, falou que se ela tinha idade para trabalhar, então que ela tinha idade para ir morar fora e se sustentar. E aí a mãe, em vez de defender ela, falou para ela assim, você consegue sair até sexta-feira de casa? E ela falou, não acredito que você vai fazer isso. Ela, mas com a sua idade eu já estava me preparando para casar com seu pai. Ela falou, você se casou com meu pai com 16 anos? Ela, mas você tem 16 anos? Eu pensei que você tivesse mais de 20. Ela, não, eu tenho 16. Ela, então se é assim, eu vou falar com seu pai. E aí ela voltou a estudar, porque ela não tinha conseguido tirar a pontuação suficiente, foi quase, mas não foi o suficiente para entrar na universidade. E um dia desses que ela estava estudando com o Tyler, no que ela estava voltando para casa, ela viu um acidente de moto. Era o Sean. Pegou o Sean, botou no carro e levou ele para o hospital. Ficou pensando, agora meu pai vai me dar uma bronca, mas ela não sabia o que fazer e pronto, estava feito. Lá veio o sermão dele todo de novo. E aí ela ficou com aquele questionamento, né? Será que ela era uma pessoa ruim? E ela falou, eu vou fazer o exame da faculdade e seja o que Deus quiser. Se Deus quiser que eu passe, se for o certo, ele vai me ajudar a entrar. Se não, aquela era a resposta de Deus. E aí ela foi para a faculdade, o Tyler ajudou ela a escrever a carta de inscrição dela. Colocaram na carta que eles tiveram uma educação muito rigorosa em casa. E no final ela foi aceita na faculdade e o pai falava que viu. Isso prova que a educação que eles recebiam em casa era muito boa, porque ela conseguiu até passar na faculdade. Só que quando ela chegou na faculdade, tudo era muito diferente do que ela estava acostumada. Então ela teve choque com as colegas de quarto, porque elas vestiam roupas que ela achava super indecente. Ela deixava tudo sujo, coisa apodrecer na geladeira. Ela não lavava a mão com sabonete, porque ela às vezes nem tomava banho com sabonete. E as colegas de quarto começaram a cobrar isso dela. Na hora da aula também, ela fazia perguntas inapropriadas. Teve uma aula que ela perguntou o que era o Holocausto. Todo mundo ficou em silêncio, olhou um para a cara do outro, o professor nem respondeu. E aí depois a colega dela falou para ela, você não devia fazer piada com essas coisas. E aí ela foi na biblioteca da faculdade pesquisar o que era o Holocausto. E aí que ela teve conhecimento de quão inconveniente foi a pergunta dela. E ela também estava com dificuldade financeira para conseguir se manter no apartamento da faculdade, né? E ainda pagar a faculdade. Então ela tentou conseguir uma bolsa de estudos. Só que para isso ela precisava ter nota ótima em tudo. Ela tinha muita dificuldade para estudar, né? Ela não sabia ainda estudar. Ela também não podia estudar final de semana, então ela estava toda atrapalhada. Até que ela foi conseguindo dar um jeito e aí tirou nota máxima em todas as matérias, menos uma. E aí conseguiu 50% de bolsa para estudar. E aí chegou as férias, ela voltou na casa dos pais, começou a trabalhar para o pai. Aí o pai pagou ela. Aí ela pensou, bom, então vou conseguir continuar a estudar na faculdade. Durante ali as férias, ela estava saindo com um rapaz que ela tinha conhecido lá no teatro, que estava ensaiando teatro com ela. E um dia ela estava com muita dor de cabeça e ele falou para ela, então você precisa tomar esse remédio aqui. Ela tinha sido ensinada que o remédio podia dar depois para ela filhos deformados, mas ela foi, pegou o ibuprofeno, tomou pela primeira vez e a dor passou, o que será? E ela chacoalhava a cabeça para saber como é que aquela dor tinha passado realmente. Ela achou aquilo incrível.
Depois do início da faculdade, ela começou a ter úlcera porque ela ficava muito nervosa com a questão financeira dela. Começou a trabalhar de faxina e aí teve dor de dente. E aí, para consertar o dente, era $1.400. Ela não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Como é que ela ainda ia arrumar $1.400 para pagar o tratamento dentário? E aí ela voltou para o dia de ação de graças na casa dela. Convidou o Charles, que era o menino que ela estava saindo para ir jantar com eles no dia de ação de graças. E o Sean começou a implicar com ela o dia inteiro. Enfiava os dedos na costela dela e tacava a bandeja pro chão. Torcia o braço dela. E aí até que durante a janta o Charles até foi embora porque ele não estava mais aguentando aquilo. Até que conseguiu quebrar o dedão do pé dela. Aí ela voltou para a faculdade, as amigas dela viram que ela não estava bem, recomendou que ela fosse se aconselhar com o bispo. Até que numa das conversas com o bispo, ele conseguiu convencer ela de que ela, sendo pobre, ela poderia pedir auxílio do governo para continuar estudando. Aí numa das idas para casa, a Tara questionou o pai e brigou com ele sobre tudo que ele tinha ensinado para ela, como tudo estava errado. No fim ela ficou bem brava, gritou com ele e foi embora. E resolveu que não ia voltar lá no próximo verão. Mudou o apartamento dela, foi para um outro lado da cidade, foi para uma nova igreja, conheceu novos rapazes, ficou doente, tomou remédios, ela queria uma nova vida. E uns dias depois, a irmã dela liga que ela tinha que voltar para casa, que o pai dela tinha sofrido um acidente. Um dos tanques tinha explodido e o pai dela foi pegando fogo. Então, ele teve a cara toda derretida, que tudo ficou aberto, exposto. Só tratava com ataduras, pomadas. E assim ele foi se recuperando. Ela ia cortando a carne morta dele. E a Tara passou aquele verão lá. Quando ela voltou para a faculdade, ela que tinha ido para a faculdade para estudar música, se inscreveu em outros cursos completamente diferentes. Ela preferiu Geografia e Política Comparada, História dos Judeus e Assuntos Internacionais. E o Dr. Carey, que era o professor dela da História dos Judeus, perguntou para ela por que ela tinha escolhido aquela matéria. E ela falou porque ela tinha interesse na história do Holocausto, que ela só descobriu ali na BYU. Ele falou, eu organizo um programa de estudos para alunos internacionais na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e acho que você podia se candidatar a uma vaga e ver o que acontece. E ela se inscreveu, mas voltou para casa ali no recesso, até porque a cunhada, a mulher do Sean, estava com contração da gravidez desde a 20ª semana. Só tratava ali com as coisas da mãe. E aí, com 24 semanas, ela teve o bebê em casa e saíram correndo para o hospital. A princípio, eles ficaram com medo do bebê ter nascido morto, porque ele estava super cinza, mas a mãe viu pela membrana, que era super fininha do peito, que o coração estava batendo. A mãe já estava fazendo um sucesso danado na região, porque o pai estava tendo melhora e eles achavam que é por causa do creme milagroso lá da mãe. E aí a mãe tinha várias mulheres trabalhando para ela, o pai falou que viu que Deus tinha abençoado eles, que eles eram testemunhas de como Deus é milagroso. Logo depois o Dr. Carey entrou em contato com ela, que ela não tinha sido aprovada para Cambridge. Mas que Cambridge falou que se caso eles tivessem cometido alguma injustiça, que ele ficasse à vontade para escrever de volta, mas que ele só poderia interferir para um aluno. E assim ela foi para Cambridge. A Tara resolveu escolher para o ensaio dela escrever sobre os historiadores e não sobre a história. Porque ela pensava, do mesmo jeito que o pai dela contava a história a partir do ponto de vista dele, quais teriam sido os pontos de vista dos outros historiadores para escreverem a história que se ensina e é contada até hoje. Então, ela queria conhecer o ponto de vista de cada um e ver quanto da visão deles tinha sido traduzido na história do mundo. E o Dr. Steinberg, quando recebeu o ensaio dela, falou que foi um dos melhores ensaios que ele já recebeu nos últimos 30 anos de Cambridge. E que se ela quisesse tentar um mestrado para qualquer universidade que ela quisesse, que ele ia intervir para garantir que ela conseguisse. Mas, como ela não se sentia merecedora disso, o Dr. Carey encontrou com ela e comentou assim com ela. Você deve confiar no Dr. Steinberg. Ele diz que você é uma estudiosa ouro puro. Ouvi ele dizer, então você é. Você não é ouro dos tolos, que só brilha sob uma luz especial. Seja quem for que você se torne, seja o que for que faça de você, é isso que você sempre foi. Esteve sempre em você, não em Cambridge. E voltar para BYU ou até para a montanha de onde você veio não vai mudar o que você é. E com a super recomendação do Dr. Steinberg, a Tara conseguiu ir para o doutorado em Cambridge.
Aí ele mandou os formulários para ela para que ela fosse aceita para Gates Scholarship, onde ela teria acomodação, alimentação e as mensalidades pagas pela bolsa. Lá no doutorado ela conheceu pessoas de outros países, foi viajar e a cabeça dela mudou um pouco e ela passou a não ter mais vergonha das raízes dela. Ela começou a contar de onde ela vinha e as histórias de vida dela. E uma vez que ela chegou em casa, ela encontrou uma mensagem da Audrey. Audrey disse que deveria ter impedido Sean muitos anos atrás, antes que ele fizesse comigo o que fez com ela. Disse que quando era menina, queria contar à mamãe e pedir ajuda, mas achava que mamãe não iria acreditar nela. Tinha razão. Antes de se casar, tinha pesadelos e flashbacks e contou à mamãe que falou que aquelas lembranças eram falsas, impossíveis. Eu deveria ter ajudado você, Audrey escreveu. Mas quando minha própria mãe não acreditou em mim, deixei de acreditar em mim mesma. Era um erro que ela queria corrigir. Acredito que Deus irá me responsabilizar se eu não impedir Sean de maltratar outra pessoa. Ela iria confrontar Sean e nossos pais e me pedia para lhe dar apoio. Vou fazer isso com ou sem você, mas sem você provavelmente vou perder. E a mãe chegou a mandar uma mensagem para ela dizendo que era doloroso, que ela não conseguiu encarar a realidade e proteger a filha dela, mas que ela é mãe e que o Sean já tinha sofrido muito. E aí a Tara ficou assim, tá, o Sean é seu filho, você estava protegendo ele porque ele já tinha sofrido muito, mas e eu? Eu também sou sua filha. E aí a Tara disse que o pai não iria acreditar no que elas estavam contando. E aí a mãe falou, eu sei que a bipolaridade dele atrapalhou muito e causou muitos danos à nossa família. E aí a Tara ficou assim, opa, foi a primeira vez que ela ouviu a mãe admitir que o pai era bipolar. E aí a mãe contou que a Emily, a mulher do Sean, também estava sendo muito maltratada, como ela um dia também foi. Disse que ela ia resolver a situação e que amava muito ela. A Tara ficou com aquela mensagem assim, sem acreditar, que era a primeira vez que a mãe estava do lado dela e estava dizendo aquelas palavras para ela. Só que nada aconteceu depois. O pai tinha ido visitar a Audrey e deu a ela o testemunho de que o Sean estava uma pessoa melhor e advertiu a Audrey que se ela mencionasse o passado, que isso iria destruir a família toda. E aí, do jeito que ele era ameaçador e a Audrey dependia dele, ela se calou e acabou aceitando romper com a Tara. Ela voltou para Idaho no Natal e achava que o Sean estava mudado. Ele perguntou se ela queria tomar um sorvete, ela foi tomar um sorvete com ele. E aí no caminho ele pegou, na volta, deu uma rodopiada com o carro e começou a intimidar ela. Perguntou se a Audrey tinha conversado com ela, falou que ia matar a Audrey, mas que ela não merecia que ele gastasse uma bala boa com ela, chamou ela de pé. E a Tara ficou imóvel no carro, pensando, se ela não respirasse, se ela não se mexesse, não fizesse nada, de repente ela ia sair dali inteira. E aí foi que o Sean, daqui a pouco, voltou a si, e aí eles voltaram para casa. Depois que eles estavam em casa, a Tara chamou o pai e falou, pai, a gente precisa conversar. E aí ela contou tudo sobre o Sean, o pai falou, chamou a mãe sentou, ficou olhando para o Sean, não falou nada, não defendeu a Tara. E o pai falava que ela não tinha provas, ela falava que tinha provas nos diários dela. Aí ele perguntava, então cadê os seus diários? Ela, mas não estão aqui, era mentira, os diários estavam lá, mas ela não queria mostrar. Ele falou, então você não tem prova, você está falando qualquer coisa, como é que a gente vai acreditar em você se você não tem prova? Ela falou, mas acontecia aqui, na frente de vocês. Ela, você está mentindo, eles falavam. E aí ela ia começar a chorar, ela correu para o banheiro para se controlar. Quando ela sai do banheiro, já controlada para voltar a conversar, ela escuta o Sean chegar. E aí ele chega com uma faca na mão e a faca com sangue. Vai bem calma na direção dela, abre a mão dela, bota a faca na mão dela, fala que tudo era mentira, o que elas falaram. E aí fizeram ela dizer que ela que tinha se enganado. E aí naquela noite ela passou a noite acordada. De manhã cedo ela foi e falou pra mãe que ela precisava dar uma volta, botou as coisas dela no carro. E aí ela se mandou pra cidade. No caminho que ela estava indo para a cidade, ela passou pelo trailer do Sean e viu o cachorro dele morto. Aí ela pensou, então aquele sangue era do cachorro. Um tempo depois, a mãe dela falou para ela que ele matou o cachorro porque o cachorro estava comendo as galinhas. E aquilo não fazia o menor sentido. Por que alguém com uma faca tão pequena ia matar um cachorro de anos porque o cachorro estava comendo as galinhas? Eles tinham arma em casa, então se quisesse matar o cachorro, ele dava um tiro no cachorro em vez de ficar metendo a faca várias vezes no cachorro, né? Mas a mãe acobertava e o pai também, né? E aí no início do outro ano, ele mandou uma mensagem para Tara numa passagem bíblica, dizendo: "A geração de víboras, como podeis, sendo o mal,
falar boas coisas. E aí, uma hora depois, ele ligou pra Tara. Conversou 20 minutos sobre o filho, como se não fosse nada, bem calmo. E aí, daqui a pouco, ele vai e diz assim pra ela: eu preciso tomar uma decisão e quero o seu conselho. Claro, ela disse. Não consigo decidir. Ele fez uma pausa e achei que tinha caído a ligação. Se eu mato você ou se contrato um assassino? Houve um silêncio preenchido pela estática. Pode ser mais barato contratar um assassino, levando em conta o preço da passagem. Desliguei na cara dele, mas ele ligou de novo, e de novo, e de novo, repetindo a mesma coisa. Que eu ficasse atenta, que um assassino viria me pegar. Telefonei para os meus pais. Ele não falou a sério, mamãe disse. De qualquer forma, ele nem tem dinheiro para isso. O pai dela perguntou se ela tinha provas dessa ligação. E ela disse que não. Ele falou que mais uma vez ela estava falando mal dele sem provas. E a Tara começou a pensar se ela não era a louca da família. Porque se todos eles falavam que ela estava errada, então será que ela que estava inventando história? E aí ela decidiu ir atrás das ex-namoradas dele e perguntar para elas como que era a relação. E elas todas contavam histórias de abuso. Começou a pensar que então as ex-namoradas também eram loucas juntos com ela. Até que um dia, ela viajando, conheceu um rapaz que só de ouvir o sobrenome dela, ele se estremeceu. Falou: você é Westover? Você é irmã do Sean? Eu quase tive minha prima morta por causa dele. E contou a mesma história que a ex-namorada do Sean tinha contado pra ela. Ela falou: não, então, eu não tô louca, elas não tão loucas. Era verdade isso tudo que a gente passou. E aí os pais da Tara resolvem que querem encontrar com ela. Só que chega lá, o pai dela queria era purificar ela, que eles eram escolhidos de Deus, por isso que eles passaram por todas aquelas experiências de quase morte, que aquilo fazia parte do currículo que Deus estava dando para a mãe deles. Só que a Tara disse que não. E aí ele ficou doido, né? Falou que o mal ia quebrar ela no meio, que ela era parte do demônio. E aí a Tara entrou em depressão, ficava só assistindo TV, e quando ela via, ela já estava num looping ali de ficar vendo série o dia todo, a noite toda, não ia mais nas aulas. E aí um dia ela resolveu voltar para casa. Quando ela sentou no computador, ela viu uma mensagem da mãe falando para as pessoas que ela era um perigo. Ela se levantou, ficou olhando em volta, pensando que eu ainda volto aqui. Aí ela foi no quarto dela, pegou os diários dela, guardou no carro e falou pra mãe: olha, eu vou precisar ir na cidade. Só que a mãe percebeu que tinha alguma coisa estranha e chamou o pai. E o pai falou pra ela que amava ela. E ela só respondeu assim pro pai: eu sei, nunca foi essa a questão. E aí, assim que a Tara saiu de lá, a mãe ligou pro Tyler, contando a versão dela da história pro Tyler. Perguntou pra Tara por que ela nunca tinha pedido ajuda dele, que ele estaria sempre ali pra apoiar ela, que ele devia ter percebido. E o Tyler, sempre como ele era tão sutil e mais calmo, assim, ele foi falando aos poucos pros pais. Mas a Tara sabia que qualquer hora ia romper ali e os pais iam fazer ele tomar um lado, né? Ou dizendo que a Tara era mentirosa, ou se afastando da família e ficando do lado da Tara. E a Tara sabia que ele não ia fazer isso, porque ela já tinha passado por essa mesma experiência com a Audrey. E aí, meses depois, o Tyler mandou um e-mail para Tara, e a Tara, na hora que viu um e-mail com uma carta em anexo, ela já ficou assim com náuseas, né? Pensando: meu Deus, o que vem aí? Agora vai ser a quebra ali que ela estava esperando do Tyler falar que a família estava certa, que ela sempre esteve errada. E aí ela abriu o anexo para ver o que era. E dizia assim: nossos pais estão presos por correntes de abusos, manipulação e controle. Eles veem mudanças como um perigo e exilam qualquer um que queira mudança. É uma ideia pervertida de lealdade à família. Alardeiam a fé, mas não é isso que o Evangelho ensina. Fique bem, em segurança, nós te amamos. Por Stephanie, esposa de Tyler, fiquei sabendo a história da carta, que nos dias seguintes à ameaça de meu pai renegá-lo, Tyler ia dormir todas as noites, falando para si mesmo sem parar: o que posso fazer? Ela é minha irmã. Ao saber disso, tomei a única decisão boa após meses. Me inscrevi no serviço de terapia da universidade. E aí ela viu que ela podia contar sempre com a esposa do Tyler, com o Tyler, e encontrou neles e na terapia o apoio que precisava para sair daquela onda de depressão, né? E aí ela conseguiu ir voltando às aulas aos poucos. Ela já tinha largado o trabalho dela do doutorado por 2 anos parado. E aí voltou, e o tema dela era obrigação com a família versus obrigação com a sociedade. Quando essas duas obrigações se contrapõem, como deve ser o comportamento das pessoas. E ela escolheu 4 movimentos intelectuais do século XIX para falar sobre, e um deles era o mormonismo. Ela entregou a tese
de doutorado dela no dia que ela ia completar 27 anos, pelo menos era a data que ela tinha escolhido, e ela passou no doutorado. E aí ela teve a decisão de voltar para casa e contar para o restante da família a história dela. Parar de deixar com que os outros escutassem a história pela visão dos pais. E aí, quando ela foi na cidade, ela enviou uma mensagem para a mãe falando que ela estava na cidade, que gostaria de se encontrar com ela. Mas a mãe respondeu que doía ver ela fazer esse pedido, sabendo que o marido dela não era bem-vindo e que a esposa não deveria ir onde o marido não era bem-vindo, que isso era uma falta de respeito dela pedir isso. E a Tara diz no livro que não importa que a mãe dela sempre falasse que não, que toda vez que ela voltasse, ela ia perguntar se a mãe dela queria ver ela. Aí a Tara lembrou que a Andy, a irmã da mãe dela, trabalhava com eles lá na casa, fazendo as ervas lá, e um dia o pai dela teve um surto e mandou a Andy embora. E aí acabaram brigando, então ela pensou, de repente a Andy fica do meu lado, vou lá visitar ela. E aí no que ela foi visitar a Andy, ela conversou com a Andy assim, vamos fazer um acordo? Eu esqueço tudo que meu pai falou sobre você pra mim, e você esquece tudo que ele falou de mim pra você. E aí a tia recebeu ela. E aí a vovó da cidade morreu, ela ficou lá na casa da tia para o funeral e encontrou os irmãos, e ela viu que tinha se criado um abismo na família dela, né? Porque 3 dos irmãos tinham doutorado e os outros 4 irmãos trabalhavam, dependiam do pai para sobreviver. Poucos meses antes, o Richard, que era o outro irmão que tinha o doutorado, tinha escrito para Tara e se lamentando por ter acreditado no pai, pedindo desculpa por não ter ajudado antes, mas que de agora em diante a Tara podia contar com o apoio dele, que eles eram uma família. E passou um ano até ela voltar para Idaho. E quando ela voltou, ela mandou mensagem para a mãe, perguntando se a mãe queria se encontrar com ela. A mãe disse que não. Ela quase desiste de ir para Idaho, só que aí ela recebe uma mensagem da tia dizendo que o vô tinha cancelado todos os compromissos do dia porque queria estar disponível assim que ela chegasse, que eles estavam muito animados com a volta dela. E aí ela termina o livro assim: ao escrever as palavras finais dessa história, não vejo meus pais há anos, desde o funeral de minha avó. Tenho muito contato com Tyler, Richard e Tony. E por eles, bem como por meus parentes, escuto notícias do drama contínuo da montanha, os ferimentos, a violência, as oscilações de lealdade. Mas agora eles chegam a mim como rumores distantes, o que é muito bom. Não sei se a separação é permanente, se algum dia vou encontrar um caminho de volta, mas isso me trouxe paz. Sem pensar mais no meu pai, aprendi a aceitar minha decisão em benefício próprio. Não por causa dele, porque eu precisava e não porque ele merecia. Era a única maneira de eu poder amá-lo. Essa mudança do eu pode ser chamada de muitas coisas: transformação, metamorfose, falsidade, traição. Eu chamo de educação. E é isso. Esse livro é muito interessante. Claro que tem muitos outros detalhes que acontecem na história que não dá para contar tudo em um resumo, mas espero que vocês tenham gostado. Te vejo ao final de um próximo livro. Tchau!